Boa noite, pessoal. Acabei de chamar a nossa convidada. Vamos aguardar ela aceitar o nosso convite para participar da live. A live de hoje é com a Úrsula Rosa da Silva. Olhar, tocar, conhecer. Poéticas filosóficas do corpo. Vamos aguardar só um instante, que ela já vai aceitar o nosso convite. Estamos só aguardando a Úrsula entrar. O tema da live hoje é olhar, tocar, conhecer. Poéticas filosóficas do corpo. Úrsula, você recebeu meu convite? Vou convidá-la novamente. Não sei o que está acontecendo aqui. Às vezes demora um pouquinho para a pessoa entrar. Agora sim. Pronto. Demora para fazer o link, não sei se é conexão, tá lento. Pode ser, é muito possível. Porque a nossa convidada de hoje é a Úrsula Rosa da Silva. Ela vai falar sobre olhar, tocar, conhecer. Poéticas filosóficas do corpo. Eu vou falar um pouquinho sobre a Úrsula. A Úrsula atua na área de filosofia da arte, possui licenciatura plena em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, é mestre em filosofia pela PUC-RS, doutora em história pela PUC-RS, doutora em educação pela UFPEL. É professora titular da UFPEL desde 1995. Atualmente é vice-reitora da UFPEL, foi diretora do Centro de Artes da UFPEL de 2013 a 2021. É professora do programa de mestrado em Artes Visuais na Universidade Federal de Pelotas, atuando na linha de ensino da arte e educação estética. Foi professora no mestrado de Memória Social e Patrimônio Cultural, no ano de 2007 a 2012, atuando na linha de Memória e Identidade. É líder do grupo de pesquisa Caixa de Pandora, Mulheres Artistas e Mulheres Pensadoras no Século XX. Coordena também o SIGAM, Simpósio Internacional sobre Gênero, Arte e Memória, que ocorre bienalmente em Pelotas. Coordenou o projeto de arte na Escola Polo da UFPEL de 2010 a 2013 e tem experiência na área de artes com ênfase em filosofia da arte e estética. Agora é com você, Ursula. Obrigada, Cristiane. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, né? O Sérgio convidou aqui para um bate-papo, na verdade, né? É um formato diferente, assim, de conversa. Mas para mim é uma honra estar com o pessoal da filosofia e outros colegas e espero que meu grupo de pesquisa esteja também por aqui assistindo. Bom, a ideia assim de falar esse título, né, olhar, tocar, conhecer, e toda a relação da poética filosófica no corpo é um pouco como eu falei ali na chamada, né, para a conversa, é pensar a questão do conhecimento relacionando, né, a filosofia com as questões teóricas da arte, com a parte mais prática da arte, que para as artes visuais, as artes do corpo, as artes cênicas, a música, é impensável fazer arte sem o corpo, né? E para a gente da filosofia, assim, que tem uma formação buscando conhecimento, parece que
essa corporeidade, ela demora um pouco para chegar, né? Às vezes ela fica só na racionalidade. Então, isso, de uma certa forma, foi um tema bastante. Já na minha graduação, quando eu comecei a ler Merleau-Ponty, foi um dos autores que eu trabalhei mais no final da graduação, né? Justamente foi um que eu descobri, digamos assim, já na época de fazer o tal do TCC. E o que me despertou nele foi justamente a crítica que ele fazia à filosofia tradicional, que sempre tinha que ter um método para conhecer, o tal do método, né, como se fosse assim, um ponto de vista já demarcado, e a questão da racionalidade muito forte, né? Então, aqui quando eu trago esses conceitos, né, esses verbos, olhar, tocar, tem a ver com o corpo, né? Só que na filosofia, por exemplo, em Platão, a gente começa a trabalhar a questão da visão ligada a uma concepção de conhecimento que é o inteligível, né? Ou seja, quando é que essa visão ela é importante, o corpo é sempre um acessório, né? Ou um meio para a razão se estabelecer como conhecimento. Isso já começa lá na antiguidade. Então, a ideia, né, do inteligível, depois a gente vem ali com a razão, com o cogito, com a consciência transcendental, com o eu transcendental, o espírito absoluto, enfim, toda a trajetória que a gente tem da filosofia clássica vai se organizando na relação de conhecimento com essa racionalidade mais objetiva e localizada, né? Porque, de certa forma, os sentidos e toda aquela questão que a gente tem, mesmo na antiguidade, né, da ideia de uma sintonia entre o microcosmos e o macrocosmos, né, de um ser sintonizado cosmologicamente, né, inserido num universo, ela vai se perdendo e se definindo, né, muito mais razão separada de corpo. E as artes acabam sofrendo muito, né? Toda a questão da expressividade, a gente vê assim que, por exemplo, né, na Idade Média, a gente tem uma certa proibição do corpo, né? Então, as artes elas ficam limitadas a expressar um ideal, né? Ou passar a ideia de muito regrado, né? Muito canonizado. Era o Concílio de Trento que definia as regras para a arte, ou seja, qual era a possibilidade dos códigos que seriam utilizados, né? Mesmo no Renascimento, a inteligência é o que vai delimitar a seriedade, de certa forma, da arte, né? Como dizia Leonardo da Vinci, a arte é uma coisa mental. Então, quando eu trago a questão da visão, tem uma diferença, né, dessa visão que lá em Platão era um sentido superior, em detrimento dos outros sentidos, né? Por exemplo, as artes manuais, elas eram coisas inferiores do mundo sensível, porque tinham uma ligação com o corpo, com a manualidade, com o esforço braçal. Então, a arquitetura, a pintura, eram artes inferiores em relação à música ou à poesia, que eram então ligadas aos sentidos que teriam um status melhor, digamos assim, em relação aos outros sentidos. Então, a audição e a visão eram sentidos mais puros para Platão, porque iam nos afastando dessa corporeidade, né? Uma vez que se ligava à música, que era algo mais inefável, né? E a poesia, que era algo mais idealizável. Então, assim, falar em visão na antiguidade é diferente de falar em visão no Renascimento e depois na contemporaneidade, que é um pouco que eu quero trazer nessa essa relação. A visão no Renascimento tem um poder de conhecimento, mas ela está submetida ao poder do intelecto. Porque aí aquela ideia do Leonardo da Vinci, né, que a arte é coisa mental, então só comprovando que a arte seria uma ciência, os artistas poderiam ser respeitados como intelectuais, porque vinha essa ideia das artes manuais como artes ligadas então à do corpo, né, independente do corpo.
é ligada à literatura, à música, à poesia, como eu falei. E então os artistas no Renascimento, eles passam a ter um certo prestígio, mesmo os artistas das belas artes, porque os manuais, né, de pintura, de arquitetura, de escultura, eles estavam muito fortemente tentando comprovar a ciência que havia, né, a intelectualidade que havia para a produção da arte. Então, no Renascimento, os artistas eles adquirem o status de intelectuais, assim como eram os poetas e os músicos, né? Então, há ali um primeiro respeito, digamos assim, né, à categoria dos artistas, ligados a uma expressividade artística que ficou intelectualizada. Então, vejam que a questão dos sentidos, né, ela está muito submissa a essa intelectualidade. E vejam que tem toda uma relação com a questão do conhecimento. Se a filosofia, se a ciência é algo que é superior e que domina o campo do conhecimento, né, as artes elas vão ser apenas uma consequência se elas correrem atrás de comprovarem que são ciência também. Então, o que acontece ali, principalmente ainda ali no Barroco, né, onde há toda a questão de um movimento em função da revolução científica, né, ali já há um certo questionamento do espaço, a própria ciência vai deslocar o lugar de uma verdade dada pelos... até mesmo pela relação entre a igreja e o Estado, né, onde os fundamentos das leis estão vinculadas também a certa verdade, né? Então, quando a gente questiona aquele espaço, que era um espaço fechado, absoluto, né, em que a Terra era o centro desse universo, na explicação, enfim, cristã, e isso era a base de uma verdade, que Deus cria esse mundo para as criaturas criadas por Deus viverem ali, né, e poderem salvar-se ou viver sem pecados para poder ir para um outro mundo, que era o mundo das ideias adaptados aí de Platão, mas uma visão cristã, o mundo celeste, né? Então essa ideia, essa explicação cristã com a revolução científica cai por terra, né? E a ideia do espaço no Barroco é justamente essa turbulência que a arte vai trazer, né? Esse questionamento, que é um questionamento científico, ele aparece na arte através do Barroco. Né? E isso é que é interessante, porque mesmo Caravaggio, que vai ser um artista da Contra-Reforma, que é um artista que vai tentar trazer os católicos de novo, aqueles que já não estavam mais acreditando na verdade dada pela igreja, na tal da revelação, né? Porque justamente não estavam compreendendo porque o mundo, a estrutura do mundo já não era mais baseado na Terra como centro de tudo, mas o Sol e a Terra estavam girando também junto com outros planetas, enfim, as pessoas se sentiram meio... A ideia do Barroco é esse movimento aspiralado, né, em que a pessoa, de certa forma, está expressando esse espaço infinito e, ao mesmo tempo, esse ser que está rodando na volta do Sol, mas, enfim, figurativamente, ele está perdido, né? Que aí vem todo o sistema cartesiano para dar uma resposta filosófica e a questão do código, da certeza do conhecimento, e a ciência vai se estabelecer aí. Mas vejam que o Barroco já traz uma resposta que é um questionamento, na verdade, né? Ou seja, é uma expressividade através do espaço e desse corpo que se expressa, quando, por exemplo, Velázquez vai... Ou mesmo Caravaggio já coloca isso, né? Quando ele coloca ali a relação entre claro e escuro, ele está apresentando algo que se mostra e algo que se esconde. Né? Ele traz ali uma luz que vem de um espaço que não está definido naquela tela. Então, mostrando que aquele espaço é infinito. Então, mesmo Caravaggio, que era um artista da Contra-Reforma, está apresentando a nova ciência, o novo espaço, o espaço infinito. Né? Então, vejam como a arte ela vai ser transgressora nas entrelinhas, né? Embora o Caravaggio não vá ser um militante ali da teoria de Galileu, mas enfim, ele e de Newton, né? Mas a arte do Barroco vai estar expressando esse novo espaço, esse espaço que questiona o espaço fechado, organizado, racional do Renascimento.
né? O que é interessante no barroco é que ele começa a mostrar uma outra visão, né? É a visibilidade que se esconde, né? Então, quando o artista mostra, através desse jogo, né, de claro e escuro, ou desses elementos do quadro que aparece apenas uma parte, a outra parte fica para os sentidos do espectador poderem completar, na medida em que ele bota metade de uma cadeira, ele sabe que a outra metade está fora do quadro, então ele precisa abstratamente completar aquele sentido, né? Então ele precisa dar sentido àquela obra. Ao contrário de uma obra do Renascimento, em que o artista coloca tudo na tela. É tudo absolutamente calculado, geometricamente organizado, o ponto de fuga, né, a questão da perspectiva, e o espectador ele é pensado como tendo um ponto de entrada na obra. Né? E o Barroco começa a desconstruir isso. Então, a visibilidade, ou esse olhar que vê, já a partir dessa nova ciência, digamos assim, já é um outro olhar, né? E vai demandar os sentidos. Vai demandar que o espectador comece a completar esse sentido dado pelo artista. Então, não está tudo na obra, está dentro de um significado que é uma visibilidade invisível. É aquilo que se mostra, mas que necessita de uma imaginação, digamos assim, que Descartes abolia, né? Justamente ele vai dizer que a imaginação ela é proibida de trazer coisas que a consciência não compreende, né? Que o conhecimento não tem como verdadeiro. Então vejam que ali a gente já vai tendo esse questionamento, né? E depois, mais tarde, um pouquinho, ali no final do século XVIII, século XIX, a gente vai ter todo o movimento do romantismo, que vão trazer essa expressividade do barroco, assim, bastante exagerada daí. Né? A gente vai ter outros significados ali, outras expressividades, mas o exagero da emoção vai trazer uma outra visibilidade. E aí que eu acho interessante, assim, que os filósofos do romantismo e do idealismo, por exemplo, eles vão falar de um absoluto, né? E aí muito também Hegel vai estar falando de um absoluto, né? De um espírito absoluto, mas Schiller, né? Por exemplo, vão estar buscando um absoluto que é o inefável. E aí, interessante que eles vão estar abrindo as portas, de certa forma, para a própria arte contemporânea, porque quando a gente fala desse inefável e desse infinito, esse infinito ele pode tanto estar para fora quanto estar para dentro. E aí a ideia de um sentimento bastante próprio, né, desse sujeito, dessa subjetividade, e aí a gente vai ter a necessidade, então, daquilo que o romantismo busca, que é a expressão de um sentido, de um sentimento, né, e do sensível. É nesse momento que a gente chama que é o período, que é o momento da autonomia estética, que é quando realmente a arte consegue se constituir como um campo de conhecimento, como um campo de expressão, onde o artista pode expressar aquilo que ele está sentindo. Né? Isso a gente vai ter na literatura, a gente vai ter na música, né? Essa necessidade de uma expressão que estava, de certa forma, muito abafada pelo racionalismo que vinha ali no Renascimento, depois confirmado pelo rigor cartesiano, né? E ainda mesmo no século XVIII, quando essa racionalidade ela passa a ser um pouquinho mais menos objetiva, digamos assim, e tendo o corpo como um copartícipe do conhecimento, né? Ainda ali a gente tem uma limitação, né? E o romantismo, de certa forma, vai fazer esse deslocamento que vai abrir as portas para, daqui a pouco, a própria ideia de uma arte contemporânea onde não tenha o cânone estabelecido. Né? E o cânone estabelecido é aquele conjunto de regras, né, que limitam justamente essa subjetividade, aquilo que o eu individual possa trazer como sua expressividade. Né? Então, essa questão da visão, do tocar, vai ser possível a partir do momento em que a estética se configura como um campo, embora ali a gente tenha Kant e Hegel definindo muito uma estética muito idealista, né, principalmente com a concepção e com o conceito de gênio, né, e gênio aqui ainda muito masculino,
né? Porque a gente ainda vê assim a valorização de um sujeito epistemológico que seja homem, né? Não se fala em mulheres pensantes, em mulheres artistas, em mulheres. Então, assim, a gente tem ainda muito essa concepção que vem até o século XX, né? De uma limitação a esse gênio, essa criatividade, essa criação. Tendo um poder mais masculino, né? Ou um modelo mais masculino. E isso a gente vai ver no Brasil, por exemplo, quando vem a Academia Imperial de Belas Artes, né, com todo aquele movimento da vinda do Dom João, enfim, e a escola, a missão francesa, e se estabelece a academia traz os modelos europeus, né, de criação, e o currículo europeu também, né, que se estabelece com a ideia do desenho como sendo primordial. Depois de 2 anos de desenho, a pessoa pode pintar. O que que significa isso? A racionalidade, ou seja, a ideia de que esse desenho é um cálculo, é uma exatidão, é uma busca de uma expressão exata para depois soltar e as cores poderem liberar a expressão, né? Então há aquele rigor muito clássico também, porque a ideia de modelo vem de Aristóteles. O Aristóteles vai relacionar a questão do desenho e da arte como sendo uma cópia da natureza, que seria o perfeito, né, o modelo perfeito. Isso vai ser reafirmado no Renascimento, embora haja ali um antropocentrismo diferenciado da antiguidade, né? Nós temos o antropocentrismo da antiguidade vai buscar mais a questão de um ser conectado com a expressividade e buscando a expressão da natureza. E no Renascimento a gente vai ter um antropocentrismo que tenta dominar essa natureza e buscar justamente esse olhar mais matemático, mental, intelectual, que é como o Leonardo da Vinci definiu, né? A tal da arte mental. Bom, o que que acontece então na contemporaneidade, né? E por que que a fenomenologia é algo tão interessante, importante? O conceito de corpo em Merleau-Ponty vai ser um diferencial. Porque, primeiro que a fenomenologia trabalha com um conceito diferente do sujeito-objeto, né, que é a relação de conhecimento clássica, né, de apreensão do conhecimento a partir de um sujeito que pensa, de um sujeito que constitui esse conhecimento a partir da sua consciência, enfim, da sua racionalidade, e de um objeto que está no mundo, que é o mundo que está aí para ser conhecido. Na fenomenologia, já há esse movimento de uma diferenciação em Russell, né, onde há aquelas reduções fenomenológicas, né, mas o Merleau-Ponty vai dizer da necessidade dessa consciência estar mergulhada no mundo. Então, ele faz um movimento inverso das reduções que o Russell fazia, né, ao invés de ir saindo do mundo, ele vai voltando, ele diz, não, a ciência tem que entender que a gente precisa conhecer estando mergulhado no mundo. E estar mergulhado no mundo significa que a gente conhece com o corpo inteiro. Significa que o nosso corpo é carne, que a nossa consciência é encarnada, que a gente não tem uma consciência localizada, essa consciência ela é todo o corpo. E aí, quando ele vai justamente falar desse conceito, né, de uma consciência encarnada, ele está trazendo ali primeiro que ele está rompendo com o método, né? E ele recebe muitas críticas justamente por isso, porque ele não está trazendo nenhum lugar seguro para se pesar. Porque na medida em que eu coloco o corpo como toda possibilidade de conhecimento, o meu corpo é diferente do outro corpo. Então ele traz a subjetividade também muito forte, né? E ele vai falar de uma outra coisa que deixa mais instável ainda, que é a relação entre esse corpo e o fenômeno que está no mundo. E o fenômeno se diferencia do objeto. O objeto que a gente definia, né, tradicionalmente como aquilo que tem um conceito. Então, aqui eu tenho um copo. Né? A essência desse objeto é o seu conceito, que é copo. Não sendo um objeto fechado numa caixinha, dizendo que isso é um fenômeno e que esse fenômeno ele se mostra de várias formas para o meu corpo e que a intencionalidade que eu tenho ao olhar, tocar e perceber esse fenômeno, ela vai ser diferenciada. Então, o conhecimento ele não vai se dar de forma estática, né? E aí que vem toda uma questão de uma racionalidade mais sensível,
né? Onde a gente vai precisar pensar o conhecimento a partir desse corpo. Então, isso é que e ele chama esse corpo, né, depois de uma primeira fase, onde ele vai tentar buscar, tanto na psicologia quanto na filosofia, esse conceito, mas criticando todas a visão tradicional, né? Ele primeiro analisa a questão do comportamento, por isso que ele se aproxima da psicologia, mas ele vai para a literatura, ele vai para a história da arte, e aí ele encontra o Cézanne, né? Que o Cézanne acaba sendo um artista que mostra para ele, né? Como a filosofia deveria fazer essa experiência de percepção do mundo, né? Porque é isso que ele vai evoluir, digamos assim, da análise do comportamento para a percepção, para a fenomenologia da percepção. E como que o Cézanne mostra isso? Bom, tem um exemplo que ele utiliza, né, da obra do Cézanne é a montanha de Sainte-Victoire, né? Fica no sul da França, em Aix. O Cézanne morou lá, enfim, nos seus últimos anos e fez mais de 50 pinturas dessa mesma montanha. E ele fez essa montanha de manhã, de tarde, de noite, no verão, no inverno, na primavera, de todos os lados possíveis, enfim. O que ele mostra com isso, né? Ele mostra que tanto o sujeito tem a infinita possibilidade de olhar, de conhecer, de perceber, de buscar, né? De dizer, de expressar, né? Porque a arte é um modo de dizer, a arte é um modo de expressar aquilo que se percebe do fenômeno, né? E ao mesmo tempo, esse mesmo fenômeno não é igual sempre, ele vai estar sempre mudando. E é essa relação que o Merleau-Ponty queria apresentar, né? Como que a filosofia deveria fazer nessa relação entre sujeito, esse sujeito epistemológico, o corpo próprio, com o mundo, né? Então, esse exemplo, assim, é bastante... de um modo de conhecimento que precisa ser vivenciado, né? E aí que eu penso que essa questão da poética filosófica, porque de certa forma a filosofia, como uma disciplina interdisciplinar, né? A gente tem essa aproximação com a arte bastante forte, e eu vejo que essa aproximação que o Merleau-Ponty faz, ilustrando talvez como que a filosofia precisaria mergulhar no mundo para entender que esse conhecimento não é fixo, né? E que a todo momento a gente tem outros aspectos a considerar, né? Eu acho que isso nos dá a riqueza, né? E talvez isso nos faça compreender, então, um outro aspecto que é a relação com o outro, né? Eu acho que talvez nesse momento de pandemia que a gente tem vivenciado, né? Eu tive algumas experiências, né, com algumas situações de proximidade, né, em que a questão da relação com a outra pessoa é muito importante, e a falta da relação com a outra pessoa, o abraço, né? Isso todos nós sentimos, a falta do corpo do outro, né? Não podemos abraçar, não podemos beijar, não podemos apertar a mão, né? Então, essa corporeidade que ficou faltando, ela vai nos dizer de uma outra relação que, além da questão poética, estética, é a relação ética, né? E como as coisas, se a gente pensar assim, lá em Platão é muito evidente que essa ética é afastada, na minha concepção, né? Elas são coisas diferenciadas, mas Platão coloca ali o bem e o mal, a virtude ligada à questão da beleza, né? Aqui é uma outra ética, né? Não é essa ética formal, é uma ética realmente do reconhecimento do outro. E aí eu queria trazer para vocês, né, um outro conceito, que é o mesmo conceito, de corpo próprio. Antes de Merleau-Ponty, existe alguém que já falou desse conceito. E eu só descobri isso um tempo depois, que eu já tinha feito mestrado, doutorado, e já tinha lido muito Merleau-Ponty, e não tinha visto nos textos dele nenhuma referência a Edith Stein, né? Então, assim, Edith Stein, em 1916, ela fez uma tese, ela foi orientanda do Russell, né? E ela fez uma tese sobre o problema da empatia. E justamente
a empatia é a proximidade com o outro, a compreensão do outro a partir desse corpo próprio, né? E é interessante porque ela vai falar, eu até vou ver se eu vou pegar uma citação aqui dela, da tese, para vocês. É o problema da empatia, o nome da tese dela, é de 1916, e ela diz assim: esse corpo próprio é dotado de sensibilidade como corpo que pertence a um eu capaz de ter sensações, de pensar, de sentir e querer. Enfim, como corpo que não faz parte somente do meu mundo fenomênico, mas é o centro de orientação de um similar mundo fenomênico, de frente ao qual se encontra e com o qual estou em troca recíproca. Então, assim, eu queria muito, né, falar da Edith Stein e dizer assim, não teve esse reconhecimento dessa autora. Ela acabou deixando a filosofia porque ela tinha a vontade de ter uma carreira filosófica, né? E acabou que o Russell não fez essa indicação. Ela foi secretária dele, foi aluna dele, foi orientanda, fez a tese com ele e queria muito que ele indicasse, mesmo que fosse para uma universidade, enfim, de interior que fosse, né? Mas ele, na carta de indicação, e isso tem nos escritos dela, assim, ele faz toda uma indicação, uma referência à sua capacidade, e no final ele diz: pena que é mulher. Então, assim, a gente vê que além dessa questão assim de ela ser mulher, né, haver realmente esse preconceito e essa limitação pelo campo, né? Ela era judia e ela acabou falecendo ali, morrendo nos campos de concentração, né? Ela foi da resistência, trabalhou para a Cruz Vermelha na época da guerra, enfim. E ela acabou, depois da tese, ela acabou se direcionando mais para a questão da religiosidade, né? Ela foi, acho que, carmelita, alguma coisa assim. Ela fez os votos e tal. Então, porque ela se decepcionou com o mundo da filosofia, né, com o mundo acadêmico, que fechou as portas para ela. Então, eu queria fazer essa referência a Edith Stein, que para mim é a primeira pessoa que traz o conceito de corpo próprio, que é tão importante, né? E para as artes vai ser fundamental, porque justamente assim, a obra do Merleau-Ponty, ela é dos anos 40, né? De 42, a primeira, que é a estrutura do comportamento, e depois de 45, a fenomenologia da percepção, que é onde ele traz esse conceito de corpo próprio. Então vejam que o conceito já era de 1916, mas ele vai aparecer somente em 1945. Mas chega no Brasil ali pelos anos 60, na verdade, né? Muito ligado à arte e ligado ao Mário Pedrosa, que vai trazer a Gestalt, que vai trazer essas que são teorias da psicologia mais contemporâneas naquele momento, né? E vai trazer a fenomenologia relacionada à Gestalt. Então, assim, a arte, e aí a gente vai ter já nos anos 60 ali todo o movimento da Lygia Clark, com as experimentações da arte, com a proposta de que o espectador participe com o corpo da obra de arte. Hélio Oiticica também, né? Que é um outro artista que vai propor o corpo como partícipe, né? Da obra que se veste, da obra que se entra, né? Então, toda essa relação ali dos anos 60, 70, com a questão da corporidade e dando esse lugar para o espectador, né? Como se o espectador tivesse que completar a obra, né? A obra não faria sentido se não tivesse a participação desse corpo, dessa experimentação e desses sentidos do espectador. Então, assim, para as artes, esse conceito ele vai ser transformador, né? Porque justamente coloca numa outra possibilidade de relações e de expressão, saindo
saindo efetivamente dos moldes tradicionais, né? Que já havia ali no início do século XX essa coisa da ruptura com o quadro, de sair da parede, né? De toda essa questão de romper as estruturas. O próprio cubismo vai fazer isso, e todas as vanguardas do início do século XX, mas nos anos 60 o corpo passa a ser a possibilidade de expressão ele mesmo, né? Então, para a gente ter um pouco essa dimensão da importância do Merleau-Ponty, e que há uma injustiça aí, eu acho, filosófica e histórica com Edith Stein. E só para acrescentar, então, mais um elemento, né? Nós temos um artista não, um teórico que vai falar sobre a questão do corpo negro e do corpo latino-americano, que é o Frantz Fanon, né? Que ele tem aquele texto que é Pele Negra e Máscaras Brancas, né, onde ele vai mencionar que os teóricos europeus, americanos, falam de um corpo, mas falam a partir de um corpo branco, né? E aí ele vai fazer toda uma reflexão sobre o corpo latino-americano, o corpo negro, como sendo um corpo, não o corpo próprio, mas o corpo inapropriado, né? Aquele que não é percebido, aquele que é visto como outro, como estranho, como negado, né? E aí ele vai ser um dos primeiros teóricos ali do que a gente chama de filosofia da decolonização, né? Então, a leitura do Frantz Fanon é bem importante porque ele vai estar criticando esse corpo próprio, que é tão importante para as artes, que é tão importante para as ciências humanas, mas, ao mesmo tempo, ele é limitado porque ele não traz a perspectiva, e aí o que eu falo muito, né? O quanto a gente precisa ler os nossos autores latino-americanas, as nossas mulheres latino-americanas, né? Porque a gente acaba trazendo para os nossos referenciais epistemologias, né, dadas como verdadeiras e como únicas, enquanto que o nosso ponto de partida do conhecimento, né, ele muitas vezes não é percebido nem considerado. E então é um pouco isso, né? Que a questão desse conceito de ver, tocar, conhecer está relacionado a muito como a gente conceitua o que é essa corporeidade, né? O que é esse corpo? Quem é esse corpo? E como a gente vê esse corpo? Ou quais os corpos que a gente não vê, né? Que a gente não consegue perceber. E aí entra uma outra questão, que é a questão do diálogo entre culturas. Então, tu veja assim, como que eu comecei falando da questão do conhecimento, da questão da visão, da visibilidade, mas o quanto essa dimensão do conhecimento e da concepção de como a gente constitui esse conhecimento, né? Com raízes tradicionais, mas também tentando ampliar com experiências e vivências que são muito específicas dos nossos países, né, do Sul, com questões assim que a própria filosofia necessita abordar, né, e falar da descolonização ou da decolonização, né, a Catherine Walsh faz uma diferenciação, o Walter Mignolo também, né, são teóricos da América Latina que tem trabalhado Bolívia, Peru, Colômbia com esses conceitos, diferenciando o que é decolonização e descolonização, né? E eles trabalham na perspectiva da descolonização. Por quê? Porque a decolonização é como se a gente virasse uma chavezinha e dissesse, bom, agora não tem mais, não existe mais, né? O preconceito com esse corpo inapropriado, o preconceito com as mulheres que escrevem, com as mulheres que se expressam. Então, na verdade, não é assim, né? Inclusive, se a gente for pensar em toda a questão, por exemplo, da mulher hoje, existe toda uma violência aí, falando só especificamente na questão da mulher, não falando em gênero de modo geral, porque aí também existe toda uma dimensão aí bastante importante de ser considerada na questão da violência, né? Mas ela vai dizer isso, né? De que é importante que a gente considere, por exemplo, o feminismo dentro de um movimento de descolonização, porque são movimentos de resistência àquilo que um patriarcado tradicional vem trazendo como valores e que vão inegavelmente entrar nos currículos, entrar nos nossos conceitos
se a gente não trouxer os outros aspectos, né? Então, a descolonização é algo que está em movimento, que é justamente aquilo que a fenomenologia, do ponto de vista como um exercício, como uma atitude em relação àquilo que está no mundo, né? Seria uma ação, né? Uma reação constante, né? E não algo fixo. Enfim, eu acho que é interessante esse ponto de vista, assim, e uma coisa interessante que a Catherine Walsh, que inclusive foi inspirada por Paulo Freire, aí, a gente mencionando aqui, talvez, né, aproveitando para falar do centenário de nascimento do Paulo Freire, que é uma pessoa que inspira justamente todos esses movimentos que acontecem de descolonização na América do Sul, né, principalmente pela passagem dele no Chile. A Catherine Walsh vai dizer isso, ela se inspirou, ela conheceu ele no Chile, ela é colombiana, e ela diz isso, né, de que é preciso esperançar, mas não uma esperança com letra maiúscula. A gente tem que ter aquela esperança de letra minúscula que a gente todo dia planta uma sementinha, né, e provoca o outro, e faz a nossa micropolítica, né, e apresenta essa possibilidade de transformação como uma constante. Então, assim, eu acho que é interessante, dentro dessa perspectiva, né, que eu estava falando, do olhar, do conhecer, né, do tocar, o quanto a gente toca sem estar tocando, né? Então, assim, acho que a pandemia nos ensinou um pouco isso, né, de estar próximos e tocar sem necessariamente esse corpo físico, né? Mas que, de certa forma, aprendemos, né, a fazer essa aproximação de uma presença, né? E o quanto essa presença ela é importante, ela se torna eficaz no sentido de estou junto contigo, né? E vamos juntos ultrapassar esse momento. Enfim, eu quis aqui trazer alguns conceitos da filosofia e a questão do corpo, eu acho que ele é exemplar para a gente dizer assim, é um ponto de conhecimento, não tem como a gente pensar um conhecimento exclusivamente racional, né, de algo que seja uma abstração, uma racionalidade objetiva, sem pensar o quanto a nossa relação com o outro, né, essa relação que a Edith Stein vai falar de empatia, né, está tendo como base essa corporeidade. Que é presente no mundo, que é mergulhada no mundo, que está relacionada com todos os problemas que estão à nossa volta, mas que também é essa corporeidade que vai estabelecer essa relação com o outro de empatia e de possibilidades, né, de transformação. Né? Citando aí o nosso Paulo Freire, que não adianta pensar sem agir. Né? Então temos que agir nesse mundo, temos que transformar esse mundo, e depende de nós. Né? Depende de nós. Enfim, Cris, é isso. Eu acho que... Não sei se eu passei do meu tempo, acho que eu falei demais, falei sem parar. Nós temos alguns minutinhos ainda. Se alguém quiser perguntar algo, pode escrever e adicionar um comentário ali no chat. Eu vi que tem até a minha afilhada que está participando aqui, entrou minha irmã também, gente, que coisa louca. Obrigada a todos aí pela participação, queridos alunas também, eu vi, colegas. Obrigada pela participação nesse bate-papo. Então, o Sérgio já começou a perguntar, é um pouco isso, né? A questão da função política, eu acho que é justamente a possibilidade dessa percepção, né? E da micropolítica. Eu tenho colegas e alunas ali no Caixa de Pandora, por exemplo, né? Que trabalham muito na perspectiva da performance. Eu acho que a questão, assim, hoje a gente faz muito nos manifestos, principalmente, né? As meninas usam muito a performance, e nós tivemos em 2019, no SIGA, no último que a gente apresentou, justamente antes da pandemia, em novembro de 2019, nós tivemos uma performance da Pamela com a Thaís Galindo, a Pamela Fogaça e a Thaís Galindo, na frente do Centro de Artes, e a performance delas, elas estavam com uma malha preta e um tecido verde muito comprido, né? E a performance dela foi um caminhar, uma em direção à outra, e as duas pararam ali e ficaram
muito tempo se abraçando, a relação de um abraço, né? E é interessante que antes da pandemia, né? E aquele movimento daquele tecido todo que foi se esticando na rua toda, né? Até elas conseguirem se aproximar e ficarem naquele abraço. E aquele abraço, estou dando esse exemplo por quê? Porque foi um ato de resistência e que incomodou tanta gente, porque os carros não conseguiam passar. E aí ficavam buzinando e a gente estava ali, né? Todo o pessoal do evento estava assistindo o abraço, né? Uma afetuosidade que estava rompendo a urbanidade, né? Então, assim, todo aquele movimento da cidade, aquela coisa tipo, tu dá uma pausa, né? Pare, né? E observe que a afetuosidade, o abraço é algo importante. Então, eu acho que a arte ela tem uma função política muito importante para chamar atenção para determinadas coisas que hoje, nesse momento que a gente vive uma crise, que não é nem só uma crise econômica, uma crise política, é uma crise de humanidade, é uma crise de valores, perdemos muitos valores, né? E eu acho que a arte, ela tem essa possibilidade de trazer, né, apontar para a necessidade da gente valorizar a nossa humanidade, né? Então, eu vejo essa função como uma função bem importante, né? E é uma função política, porque é uma função de uma tarefa, né, que nós temos aqui, não só a arte, né, mas eu acho que através dessas expressividades que são um pouco justamente através do corpo, né, elas podem estar aí colaborando. O Sardi fez outra pergunta. Eu acho que a questão do poder, do conservadorismo no Brasil é uma consequência de um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, né? Se vocês observarem, assim, a questão do fascismo e desse conservadorismo todo, ele vem em outros países, né? Então, na América Latina, a gente percebe que há esse movimento, nos países europeus e americanos, enfim, né? Acho que a América do Norte está bastante forte também nesse sentido. Então, acho que se a gente pensar, é um movimento meio global, né? E eu não sei, eu não gosto muito de falar assim daquela coisa que tem gente que fala em etapas, e Hegel fala muito isso, de certa forma, né? De que há uma certa um encaminhamento quando existe um espírito coletivo. Eu não gosto de pensar nesse sentido, né? Mas que existe, é importante a gente perceber, né, que nem todas as pessoas pensam da mesma forma, e isso é muito bom, né? Só que não sei se a questão da quantidade de população no mundo nos faz, de certa forma, pensar em coisas mais egoístas. E talvez as pessoas pensem, né, muito mais em projetar situações para se beneficiar. E às vezes as pessoas se colocam na política para poder beneficiar certos grupos, né? E eu acho que é um pouco isso, o poder ele vai se dar muito nesse sentido. E talvez pensar no outro, pensar em políticas sociais, pensar nos direitos, né, seja muito mais difícil para as pessoas que queiram simplesmente se beneficiar de uma estrutura que traga benefícios de poder e de econômicos, né? E isso a gente vê crescendo muito no nosso país, né? Se a gente olhar os discursos, né, e as leis que são aprovadas, né, a gente pensa de onde vem de onde vem e como chegou até aqui essa proposta, né? De que grupo vem, né? E quem está por trás disso? E aí a gente vai ver que é algo que se constitui muito com uma quantidade de pessoas pensando desse modo, né? Talvez equivocadamente, pensando que estão fazendo o bem para muitas pessoas, mas na verdade estão fazendo bem para o bem, entre aspas, muitas aspas, né? Porque aí tem todo um interesse por trás, né? Eu acho que e aí, claro, quando se pensa em defesa de direitos, em questões de políticas sociais, né? Aí se vira esquerdista, porque, claro, não tem argumentos para dizer que isso está errado, né? Os argumentos são os interesses específicos.
Então, eu acho que... Mas isso também depende de nós, né? Depende de cada um. Quando eu digo assim que há uma crise de valores, é nesse sentido. As pessoas todas, nos seus lugares, precisam estar reafirmando o que é importante. Hoje, o que é importante? É importante que todos se vacinem, por uma questão de saúde, por uma questão de respeito ao outro, por uma questão de humanidade, por uma questão de ver que o planeta todo está numa situação, e talvez o vírus tenha vindo, inclusive, para a gente perceber que a gente está num planeta, e não especificamente numa nação, com os nossos objetivos, né? Eu acho que a gente tem que perceber que alguns fenômenos que acontecem, como por exemplo essa fumaça que aconteceu agora essa semana, acho que foi ontem, hoje, em São Paulo e em Minas Gerais, é resultante de queimadas, gente. Não é só o calor, não é só a falta de chuva, são as queimadas. Eu acho que a gente precisa pensar e se manifestar e não concordar, e expressar essa não concordância com as coisas que acontecem, porque a não expressão vai fazer com que esses espaços fiquem tomados por aqueles que estão com o poder de ocasião, né? E equivocadamente as coisas vão acontecendo, e se a gente não lutar pelas coisas certas, né, pelos valores, afirmando os valores que são os valores de humanidade. Não podemos nos perder, né, dessa humanidade, porque senão o egoísmo vai nos levar para o buraco, para o abismo, né, enfim, acho que é um pouco por aí. A gente já está chegando no final, temos ainda 7 minutos. Você quer falar um pouquinho sobre a retirada da filosofia nas escolas do Rio Grande do Sul? Eu acho uma tristeza, assim, sabe? Na verdade, assim, todo o movimento já desde 2016, dessa reforma do ensino médio, onde as humanidades foram reduzidas, né, de um modo geral, é, toda a questão da sociologia, da filosofia, justamente está dentro dessa proposta, né? Um projeto que é o projeto autoritário da necropolítica, está dentro de um projeto de governo aí que está funcionando, né? Porque por esse viés realmente estão fazendo, conseguindo e conquistando os espaços, né, de apagamento desse lugar. E aí eu lembro de novo aqui de Paulo Freire, um dos textos que eu li na minha graduação, que era a educação como forma para a libertação, né, como prática da liberdade, é isso, né? Esse lugar da formação, da educação, da escola, é para que o conhecimento sirva como portas, abrir, né? Porque quando a gente descobre o mundo através do conhecimento, nós nos tornamos outras pessoas, nós nos libertamos no sentido de poder perceber com com o nosso próprio corpo, né? E quando o Paulo Freire fala que a gente precisa aprender a ler o mundo antes de ler as palavras, é exatamente o conceito de percepção que o Merleau-Ponty está trazendo. Gente, precisamos estar mergulhados no mundo para podermos conhecer esse mundo, né? E é esse conhecimento que vai nos dar a formação, a libertação. E o que é essa libertação, né? A libertação é a possibilidade da gente ser alguém que vai propor mudanças, transformações, um mundo mais digno, um mundo de direitos para todos, né? E embora tenhamos muitas pessoas no mundo, a gente tem que buscar as alternativas juntos para alimentação, para moradia, para o estudo, né? Eu acho que é uma questão e aí que entra a questão do diálogo, né? Porque conversamos entre culturas, e aí o Paulo Freire, de novo, ele vai dizer, só consegue dialogar quem quer dialogar. Porque quem não quer ouvir o outro se fecha para o diálogo e impõe as suas ideias, né? E aí é que a gente vê em que momentos esse diálogo aparece, né? Quando os governos são, né, democráticos, enfim, e querem ouvir mesmo a participação de todos. Então, eu acho assim que a filosofia precisa estar na escola como esse espaço de reflexão, né, de abertura da percepção para o mundo, né, de abertura de uma possibilidade da pessoa se encontrar e pensar quem sou eu, o que estou fazendo aqui e como eu posso fazer para esse mundo ser melhor. Eu acho que é essa a tarefa da filosofia dentro da escola, e claro que ela está sendo retirada em função justamente, né, desse impedimento de que as pessoas tenham essa liberdade para poder pensar, para poder se expressar. E é um erro total,
né? Eu acho que a gente tem que lutar por esse espaço. A gente tem que lutar por esse espaço nas escolas, né? E garantir que as licenciaturas aí, que não só da filosofia, mas todas as licenciaturas das humanas, né, possam ser... porque uma vez que começam a se fechar, e aí eu vejo essa relação, né, com a reforma do ensino médio, começa a se reduzir áreas de conhecimento, começa a tirar disciplinas, começam a fechar licenciaturas nas escolas, nas universidades, né? Então isso é uma consequência. Então, justamente o apagamento dos professores, né? Como é que começa? Retirando as disciplinas das escolas. Então, vejam que as coisas estão interligadas, né? Então, nesse sentido, a gente precisa lutar para que professores, né, se formem, para que as universidades tenham licenciaturas, né, e que as humanidades, né, especialmente as humanidades que são, de certa forma, mais questionadas e retiradas quando há esse movimento de regimes mais totalitários, né? Mas, enfim, as licenciaturas, de modo geral, elas precisam ser fortalecidas dentro das universidades, porque os professores, justamente, são essas pessoas, né, que vão fazer a diferença na vida de todas as pessoas. Eu escolhi ser professora, né, e escolhi numa paixão que tive pela filosofia, e não me arrependo, né? Ao contrário, estou aqui justamente num lugar, né, em que estou todos os dias lutando por isso. Uhum. Eu estou fazendo licenciatura em artes e essa conversa foi incrível, muito boa. Muito obrigada Que pela legal. participação, foi ótima as palavras. E vai ficar gravada aqui a live, caso alguém queira ver, caso você queira passar para alguém também. E é isso. Muito obrigada pela participação. Obrigada pela participação das pessoas que estiveram aqui também. Obrigada pelo espaço e achei assim a proposta muito legal. Parabéns. A gente que agradece. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Tchau. Beijo para todos e todas. Obrigada. Tchau.